Fala, monstringos e monstringas, eu sou o Mola e esse é o Lado Bom do Mundo. Meus bonzinhos, hoje temos um vídeo especial porque hoje é dia 7 de abril e é Dia Nacional de Combate ao Bullying. E para celebrar essa data, vários youtubers LGBT se juntaram numa playlist com a tag Meu Primeiro Bullying pra gente contar as nossas experiências com o bullying e encorajar vocês a também contarem a de vocês. Bom, bullying é um termo em inglês que vem da palavra bully, que significa assediar, intimidar, violentar outra pessoa. Esse termo começou a ser usado lá nos anos 70 por um pesquisador sueco chamado Dan Owells. E embora a gente tenha importado o termo para cá, a nossa definição de bullying é uma definição muito mais ampla da violência escolar. Lá nos Estados Unidos, o bullying significa uma agressão que é feita de um indivíduo contra o outro, sistematicamente, ou seja, ela acontece sempre e com intenção de machucar emocionalmente ou fisicamente essa pessoa. Como essa definição não é universal para todas as línguas, aqui no Brasil a gente tem usado o termo bullying para descrever todos os episódios de violência escolar, mesmo que não seja um episódio sistemático feito sempre pela mesma pessoa. A gente pode considerar bullying, por exemplo, o que uma sala inteira faz contra uma pessoa, ou considerar um episódio de violência como um caso de bullying. Então é importante que a gente tenha em mente essa diferenciação do que é a nossa cultura escolar e do que é a cultura escolar americana e por que o termo bullying aqui no Brasil tem um significado e lá nos Estados Unidos tem um significado um pouco diferente. Mas ambos os significados estão ali naquela zona de violência escolar, de violência entre o mais forte e o mais fraco. Então é a partir dessa definição abrasileirada do termo que eu vou falar aqui sobre bullying, o bullying que eu sofri e o bullying que eu pratiquei. Combinado? Já o dia 7 de abril foi escolhido para ser a data do Dia Nacional do Combate ao Bullying porque ele marca a data do aniversário do massacre de Realengo, que foi um massacre que aconteceu por um jovem que sofria bullying e voltou quando ele tinha 23 anos na escola que ele estudou e matou várias pessoas, várias crianças. Então essa data foi escolhida para a gente falar sobre o assunto, que parece um tema muito bobo, mas que pode ter consequências tão grandes quanto o massacre de Realengo ou até mesmo o suicídio dessas crianças que sofrem com o bullying. A minha história com o bullying é muito mais leve do que ela poderia ser pelo fato de eu ser gay. Eu tenho um irmão gêmeo, que é um irmão gêmeo hétero, igualzinho a mim, e a gente sempre andou muito juntos e sempre foi muito comparado o comportamento que ele tinha com o comportamento que eu tinha. Porque eu tinha trejeitos diferentes do dele, porque eu não gostava de fazer as coisas que ele gostava de fazer, como jogar bola ou brincar de lutinha. Então eu sempre era considerado e chamado pelas pessoas do irmão mais quietinho, o irmão meigo, e toda vez que me apresentavam como o irmão mais meiguinho, as pessoas faziam um trocadilho que era, é o irmão meio gay. Ou então os adultos se olhavam de um jeito estranho toda vez que me apresentavam como o irmão mais quietinho ou quando falavam que eu não gostava de jogar bola. Eu sempre percebi isso e sempre percebi que o meu comportamento, o meu jeito, que era diferente do meu irmão, era visto de uma maneira engraçada pelos adultos e não de uma maneira positiva. Eu percebia isso, mas eu não entendia direito o que isso significava. Então eu sempre tentava imitar tudo que o meu irmão fazia. E eu percebi também que as crianças percebiam esse meu jeito, e eles sempre brincavam falavam que eu era viadinho, usavam vários nomes, viadinho, gay, essas coisas, quando eu fazia alguma coisa que era mais parecida com o meu trejeito que do trejeito do meu irmão. E eu achava que era uma coisa muito natural, eu não achava que era uma coisa super negativa, era uma coisa que eu deveria não ser, mas eu não entendia direito o que era ser gay. Então eu falava, é só eu não ser tão gayzinho e continuar fazendo as imitações que eu faço, ficar imitando o meu irmão, que vai dar tudo certo, eu não vou ser zoado por ninguém. Mas a outra forma que eu encontrei de me defender do que as pessoas faziam por causa do que eu era, foi descontar em outras pessoas toda a carga do que era jogado em mim. Então se tinha um menino que tinha um trejeito mais gay que o meu na escola, eu apontava pra ele e ajudava todo mundo a zoar ele, porque assim se todo mundo olhasse pra ele, ninguém ia reparar tanto em mim. E eu lembro que tem um caso muito específico, que tinha um menino na minha escola que tinha trejeitos muito mais gays que o meu. Eu lembro que a escola inteira, na época, torturava esse menino, porque esse menino era o único gay que era claramente gay na escola. Então, todo mundo zoava ele, zoava porque ele dançava chiquitita, zoava porque ele tinha boneca, zoava pela voz dele. E eu aproveitava que esse menino estava em evidência e zoava muito esse menino. Porque assim as pessoas percebiam que eu não era o gay. Gay era ele. Do meu jeito era só um pouco diferente dos outros meninos, mas o gay era ele. Agora, se tudo que falavam pra mim, tudo que eu ouvia, os olhares que eu recebia, mesmo conseguindo desviar de tudo isso, já me causavam sofrimento e não me deixavam ser quem eu era, imagino o tanto que eu fiz esse menino sofrer, tentando tirar de mim a atenção por ser gay. E mais do que isso,
Quando eu fazia bullying com ele, quando eu via as outras pessoas fazendo bullying com ele, isso não significava que eu não recebia essa violência. Porque toda vez que eu olhava a forma como tratavam esse menino por ser quem ele era um vislumbre do que podia acontecer comigo se eu fosse quem eu era. Então a violência ela vinha para os dois lados, com muito mais peso nele, claro, muito mais violência contra ele, mas toda vez que eu zoava ele, ou toda vez que eu ouvia alguém zoando outra pessoa por ser gay, essa violência também passava por mim, porque eu sabia o segredo que eu guardava. Eu sabia que se eu deixasse transparecer quem eu era, eu ia sofrer essa mesma violência. Isso é muito assustador e eu acabei lidando com isso da pior maneira possível, que foi descontando em outras pessoas. Pouca gente sai da escola sem nunca ter sofrido bullying. Então, ao invés da gente naturalizar o que está acontecendo e achar que isso é só coisa de criança, que isso é muito natural e que isso vai acontecer sempre, a gente tem que discutir isso cada vez mais, levar para a escola esse debate, tentar mostrar para essas crianças o quanto essas ações têm um peso enorme na vida das pessoas para sempre e o quanto é importante que se encoraje a denúncia, que se crie mecanismos de segurança para que essas crianças se sintam seguras para falar sobre isso sem ter medo das consequências. É importante que os professores se envolvam, que os pais se envolvam, que todo mundo fale sobre o assunto para a gente parar de transformar isso numa coisa natural, parar de ver o bullying como brincadeirinha de criança, porque essa brincadeirinha pode custar muitas vidas. Então é isso, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não conhecia e use a tag para contar a sua experiência também, para a gente levantar esse assunto e levantar esse debate sobre um tema super importante. O próximo vídeo da playlist é do Bigo, do canal Fora da Casinha, e ele trouxe a mãe dele, que é professora, para contar um pouco sobre esse tema. Então tá muito legal, vai assistir lá. Beijo, 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 tchau!